Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Revista AGECOM, em parceria com a Agência de Comunicação Júnior AGECOM. É isso aí, você está ligado na Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina, e aqui você fica sabendo de todas as informações, tanto do seu campus como de Teresina e, claro, do mundo. Apresentado por minha grande amiga Tessiane Maria. E ao meu lado, o Alistênio. Então, Tessiane, vamos começar o programa de hoje que está repleto de coisa bacana. É isso mesmo, Alistênio. Olha só, no nosso programa nós vamos ter hoje o quadro Informe AGECOM, como também o quadro Mais Saúde, que é apresentado pelo Carlos Santos. E tem também o Estante Cultural, que traz tudo de bom em relação à cultura local. E, claro, o Deixa que eu indico. Então, vocês perceberam, né, que temos aí um programa recheado de coisas boas. Então, fique até o final para que você fique por dentro de tudo, tá? Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. A Estácio Teresina realizou na última segunda-feira, 7 de novembro, a palestra Mobilização Social e a Importância do Voluntariado, com a palestra proferida por Daniel Calarco, que é coordenador geral do Pacto pela Juventude. O evento teve por objetivo despertar nos alunos da instituição o desejo de realizar ações que possam melhorar a vida de muitas pessoas que precisam de ajuda. E olha só, atenção aí para uma novidade que eu tenho certeza que todo mundo já deve estar sabendo, mas é sempre bom lembrar. É que hoje pela manhã o técnico Tite anunciou na sede... Volta, olha Bernardo. Olha só, hoje. Pois é, essa vai ao ar amanhã. Então, e olha só, pessoal, uma informação muito importante que tem sido que tem sido o assunto do momento é que o Tite já anunciou os 26 jogadores que irão compor a Copa Brasileira do Mundo, que acontece no final do mês. Isso foi definido lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro. E olha só para alguns nomes aqui que eu vou dizer. O goleiro Alisson, por exemplo, da Liverpool, vai estar lá no evento. Volta, Bernardo. E atenção, pessoal, para uma informação aí que tem sido o assunto do momento. É porque o técnico Tite anunciou na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que irão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. E eu vou falar aqui para vocês alguns dos nomes que vão compor essa seleção. Em relação aos goleiros, teremos a participação do Alisson, que é do Liverpool, e do Henderson, que é do Manchester City. Já nas laterais, teremos o Danilo, da Juventus, e também o Alex, que também é do mesmo time, da Juventus. Já os zagueiros, teremos lá o Militão, do Real Madrid, e temos o Marquinho, do PSG. E já o meio-campista, teremos a participação do Bruno Guimarães, que é do Casemiro, e teremos também a participação de tantos outros jogadores aí que vão fazer de tudo para que a gente traga a Copa para o nosso Brasil. E, claro, teremos também a participação do Gabriel Jesus, que faz parte do time do Flamengo, e dentre outros nomes também, vários jogadores estarão ali compondo a seleção brasileira, tá? Muito bem, Tessiane. E olha só, uma informação muito importante. A 5ª edição do projeto Novembrinho Azul, do Hospital Infantil Lucídio Portela, em Teresina, atendeu dezenas de crianças e adolescentes nesta última segunda-feira, em atividades socioeducativas e ambulatoriais de prevenção ao câncer de próstata. A doença é bem mais comum a partir dos 50 anos, mas está relacionada a vários problemas urológicos que acometem as crianças. A campanha prevê realizar 400 cirurgias urológicas pediátricas até o fim deste ano, sendo a maioria de fimose.
também chamada de postectomia, que é a retirada do excesso de pele do órgão genital masculino. E ainda falando sobre saúde, olha só, Teresina registrou um aumento na taxa de positividade dos testes RT-PCR para diagnóstico da Covid-19. Os dados foram divulgados no painel institucional divulgado pela Fundação Municipal de Saúde na segunda-feira. E, de acordo com ele, com o órgão, a capital piauiense registrou, entre os dias 30 de outubro e até o dia 5 de novembro, uma alta de 7,% na quantidade de exames positivos para a doença. E isso comparada com a 43ª semana epidemiológica. E a possibilidade de aumentos dos casos da Covid-19 foi em todo o país, tendo assim essa alteração, tá? Então, é muito importante que a gente continue tomando todos os cuidados necessários, embora a gente sabe que a máscara não é mais um uso obrigatório, mas sempre que você sentir a necessidade de usá-la, até mesmo quando estiver gripado ou resfriado, vale super a pena, até para que você se previna e previna um outro, porque a gente sabe que a Covid-19 ela ainda está no nosso meio e ela ainda é um meio transmissível, tá bom? Muito bem. E o Piauí alcançou a média de 75,83% de crianças até 5 anos imunizadas contra a poliomielite, informou a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. O estado conseguiu ultrapassar a média nacional, que é de 72,57%. Mas o objetivo é que 95% desse público estejam vacinados. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite já foi encerrada, mas as doses do imunizante continuam disponíveis em todos os postos de saúde. As crianças de até 5 anos de idade devem manter a caderneta de vacinação atualizada, mesmo com o fim da campanha. Os postos de saúde continuam imunizando contra a poliomielite, então podem se vacinar as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias de maneira indiscriminada, buscando aumentar a cobertura vacinal contra a doença. Pedimos então a colaboração de todos os gestores municipais e também do engajamento dos responsáveis, dos pais, para que nossas crianças sejam vacinadas e afaste de vez o risco do retorno dessa doença, a poliomielite, que está há mais de 30 anos erradicada no país, disse o superintendente. E olha só, para encerrarmos o primeiro quadro aqui do nosso programa, que é o Informe, a última informação é que a gincana de anatomia dos cursos de fisioterapia, educação física, enfermagem e nutrição foi cheia de alegria e de energia. Vamos acompanhar a reportagem do repórter Antônio Pedro de Souza. Foi à noite, na quadra da faculdade, a professora Magda Barbosa foi convidada para ser uma das apresentadoras da gincana. Fiquei muito feliz com o convite, foi maravilhoso. Nossa, as equipes me surpreenderam num nível assim inacreditável. Todo mundo muito bem preparado, apresentaram muito bem, tinham confiança, estavam sempre muito bem preparados e assim, apostos mesmo para fazer acontecer. Foi maravilhoso. Me surpreendeu muito, porque eu já achava que seria muito bom, mas foi assim, top das galáxias. Adorei, parabéns a quem venceu, mas tivemos mais de um vencedor. Todos saíram vencedores, inclusive quem assistiu. A gincana teve dança, música e até paródia. O curso de fisioterapia conquistou o primeiro lugar. A acadêmica Abigail dos Santos falou da alegria com a conquista. Estamos aqui muito animados, agradecidos por esse evento, que mais uma vez fisioterapia foi vencedor. Estamos aqui também agradecendo ao nosso coordenador, que foi um apoio muito grande para hoje a nossa vitória. O curso de educação física ficou com o segundo lugar e a enfermagem ficou com o terceiro, mas todos que participaram saíram vencedores, como disse o professor e coordenador do curso de fisioterapia, Diego Pessoa. Esse evento é promovido todos os anos pela Faculdade Estácio Teresina. A gente está com o primeiro evento retornando depois da pandemia e hoje a gente se sagrou campeão, né? Todas as equipes saíram vitoriosas, mas a nossa teve a honra, né, nesse brilhante evento de sair como vitoriosos.
Nós passamos dias, tardes, noites, madrugadas e sem o apoio dos professores, sem o apoio dos preceptores, sem o apoio exclusivamente desses alunos maravilhosos do meu curso, nada disso teria sido possível ser realizado e a gente se sagrar como campeão. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Chegou o momento de acompanharmos o quadro Mais Saúde. O tema de hoje será comunicação não violenta. Para esclarecer sobre o tema, o nosso repórter Carlos Santos entrevistou a psicóloga Rafaele Reis. Vamos acompanhar? Olá, Tessiane, olá, Listênio, olá você que está nos acompanhando pelo YouTube. Você já ouviu falar em comunicação não violenta? Já teve a curiosidade sobre esse tema? Já ouviu comentários no seu trabalho, na faculdade ou na internet relacionado a esse assunto? Para esclarecer todas essas dúvidas, no quadro Mais Saúde de hoje, vamos conversar com a doutora Rafaele Lima dos Reis Alves. Ela é psicóloga clínica e organizacional com especialidade em terapia cognitivo de comportamento. Doutora Rafaele Reis, eu quero agradecer a sua disponibilidade para com aos nossos ouvintes, a quem está nos acompanhando pelo YouTube. Muito obrigado por atender o nosso pedido. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Carlos, fazer essa entrevista com vocês, falar desse tema, comunicação não violenta, quando você perguntou, né, se eu poderia estar aqui presente. Falei um tema muito bom, ainda mais nos dias atuais também, falar sobre comunicação, a forma que a gente se comunica com o outro e também consigo mesmo. Doutora Rafaele, primeiramente eu queria agradecer a sua disponibilidade para com a nossa equipe da Rádio AGECOM. O que é a comunicação não violenta e quais os ambientes que ela está presente? Ótimo. Comunicação não violenta, né? De onde é que veio esse termo, na verdade? Eu acho que é interessante a gente falar primeiro sobre isso. Sim. Comunicação não violenta, ela foi um termo, né, até designado por um psicólogo americano, Marshall Rosenberg. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele determinou alguns passos sobre a comunicação para ela não ser violenta. E o que seria essa comunicação violenta? É a forma que você transfere, a forma que você se comunica, como o próprio nome já diz, violentamente com o outro. O que seria esse violentamente com o outro? Uma forma agressiva, né? A forma que você recebe alguma informação, seja através de uma verbalização, ou através de algum comportamento que o outro faz com você, como, por exemplo, você, Carlos, marcou algo, né, combinou algo com a sua esposa, e ela fugiu um pouquinho do horário, e a sua recepção, né, aquela tua percepção, na verdade, sobre aquilo, sobre o comportamento dela, você já pensou várias coisas ruins, negativas, e você poderia, naquele momento, ter uma comunicação não violenta. Como é o nome da sua esposa? A Alexandra. Um exemplo, né? Então, a Alexandra, chegando em casa, né, atrasou um pouquinho do horário que vocês tinham combinado para ir ao cinema. E aí, no momento que ela chegou, você... Poxa, Alexandra, eu estou aqui esperando você há horas, você não cumpriu o combinado, eu não gostei do que aconteceu. Naquela forma agressiva mesmo, né? Falando um pouco mais alto, talvez, explodindo um pouco, né, a sua comunicação com ela, e dizendo que não ia mais para o cinema. Naquele momento, você nem chegou a ouvir. Isso é um tipo de comunicação violenta. Como é que seria ela não violenta? O que seria a comunicação não violenta? Você seguir alguns passos, você primeiro sentir aquela sua necessidade, que é os passos que Rosenberg fala. É você sentir aquela sua necessidade, porque ela não cumpriu a tua necessidade de chegar no horário para ir. Mas você não sabe o que aconteceu com ela, né? Então, você tinha a necessidade de ir no horário, mas talvez vocês poderiam ir em outra sessão, em um horário mais tarde. Você conseguiu, naquele momento, ter aquela percepção do que você estava sentindo? Porque muitas vezes nós, seres humanos, a gente não para um pouquinho, é o que diz, né? Não parei para pensar.
Então, será se você parou para pensar, para compreender as tuas emoções, os teus sentimentos? Porque quando você para, você compreende o motivo também de você estar sentindo, né? Sobre tudo que você está sentindo. É você ter atenção. E aí ter empatia também. E o cuidado com o que você vai estar referindo ao outro. Então, sua fala poderia ter sido totalmente diferente do que a primeira. Concorda comigo? Você poderia Sim. perguntar, Alexandre, o que aconteceu? Pode ter acontecido diversas coisas para ela ter chegado atrasada. Você poderia expor, olha, eu não gostei. Então, sempre que isso acontecer, me avise, né? Dava para você me avisar, para eu não ficar preocupado, porque eu fiquei preocupado com o que aconteceu. É a sua forma de comunicar. E isso com o outro, né? Mas vale também para si mesmo. Isso reduz vários problemas posteriores, né, Com doutora? certeza. Mas o ser humano, ele realmente, em uma grande maioria, ele tem essa dificuldade. Mas é como eu também menciono, é uma prática. Comunicação, quando a gente fala comunicação assertiva, né, comunicação passiva, comunicação violenta, não violenta, tudo é questão de prática. A forma que você vai se comunicar é o que você pratica, é um hábito. Você quer tornar um hábito, então você vai ter que manter aquela constância, uma prática até você for desenvolvendo ela e ela se tornar uma habilidade sua. Essa comunicação violenta ou a comunicação não violenta, ela está presente também no ambiente de trabalho? Com certeza. Infelizmente, né? A gente deu um exemplo aqui, falei um exemplo prático do que seria um ambiente familiar em casa, mas ela está presente no ambiente de trabalho, né? Seja tanto entre os colaboradores do mesmo nível, até também como de um chefe, de um líder que vai se referenciar, né? Falar, se comunicar com o seu liderado. Então, isso pode acontecer e existir, infelizmente. E isso, a presença de um especialista, de um psicólogo, é fundamental para auxiliar uma boa comunicação no ambiente de trabalho, em outros ambientes, como você citou, ambiente familiar, ambiente educacional, também é importante, né, doutora? Sim, com certeza. Eu já trabalhei em empresas, já prestei serviço como psicóloga organizacional, como você me mencionou, né? Então, é necessário que os líderes, eles sejam capacitados, né? Quando eu falo capacitados, é que eles sejam treinados, que haja treinamentos, né? Não só para a comunicação dele com o liderado dele, mas também entre as outras lideranças, né? Porque isso pode acontecer. Então, é necessário que o líder ele tenha essa capacidade quando a gente menciona em um ambiente de trabalho. Mas, como eu falei, pode acontecer entre outros colaboradores do mesmo nível. Então, vai de cada pessoa. E o ambiente de trabalho é o ambiente que a gente passa o maior tempo durante o nosso dia, né? Muito provável que seja 8 horas, e uma parte, né? Não vou mencionar e generalizar, mas em uma parte são 8 horas por dia o ambiente de trabalho. Então, o máximo que você conseguir ter uma boa comunicação, uma boa relação com os demais é importante para todos e para você, principalmente. Quais as orientações você, como psicóloga, você citou, já trabalhou nessa parte organizacional, essa parte familiar também, que creio eu a senhora recebe diversos clientes relacionados a isso. Quais as principais orientações, que situações podem ser colocadas para dinamizar as orientações que a senhora pode falar? Certo. Quando a gente fala de comunicação não violenta, né, o que a gente falou um pouquinho, eu acredito que é até interessante a gente acrescentar a comunicação assertiva. Sim. E eu sempre gosto de falar da comunicação assertiva. O que é ser assertivo? É você saber colocar o seu ponto de vista sem ser agressivo. Né? Você saber dizer um não também, que isso é muito importante, que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? E às vezes ela tem a dificuldade em dizer um não, porém ela acaba sendo agressiva. E não é isso que a gente quer. Que a gente às vezes até tem um comportamento impulsivo, né? Justamente, porque ela não consegue dizer o não, mas acaba tendo um comportamento contrário do que ela até desejava.
E por muitas vezes isso é uma falta de conhecimento de si, conhecimento dessas suas emoções. É por isso que eu mencionei anteriormente, né, que é muito importante você se conhecer, você parar, analisar, compreender quais são as suas emoções, que muitas pessoas não fazem, mas isso é uma prática, né? E claro que por muitas vezes eu também não faço, mas eu sempre analiso, ok, então o que está acontecendo? Por que eu estou brava? Por que eu estou chateada? Porque é uma necessidade minha, que não foi suprida. Então, eu estou jogando a culpa no outro. Então, deixa eu compreender primeiro. E para eu ter uma melhor relação com o outro, e claro, eu preciso ter comigo mesmo, eu tendo comigo mesmo, eu buscando esse autoconhecimento, né? Analisando, parando, compreendendo. Eu estou o quê? É raiva? É um rancor? Eu estou magoada? Eu estou com saudade? O que é que eu estou sentindo? E aí, quando eu sentir essa compreensão das minhas emoções, eu vou entender melhor o que está acontecendo e qual é o motivo. Mas poderia ter sido diferente, porque isso é uma necessidade que eu tenho, mas o outro pode ser diferente. E ele é diferente de mim. Então, eu recomendo que o principal é você compreender as suas emoções. O porquê que você não se identificou, não gostou daquilo que estava acontecendo. Para você não ser violento, né, de uma forma agressiva com o outro. Existe um perfil de pessoa que muitas vezes tem essa comunicação violenta, ou depende muito da ocasião, depende muito das pessoas se autoconhecer. O que a senhora pode falar em relação a isso? Bom, não existe um perfil definido. A nossa formação, a forma como muitas pessoas falam, a personalidade. Tem pessoas que têm uma personalidade mais forte. Eu tenho uma personalidade forte. Não é que é personalidade forte. Né? Hoje em dia, as teorias que denominam da personalidade, existem diversas. Mas o que é comprovado, o que é válido hoje, né, que é uma teoria, são algumas da teoria do Big Five, mas a personalidade da pessoa, ela é formada, né, de um modo geral, o que é personalidade? Ela é formada pelo ambiente em que ela vive, claro. A genética, ela está ativa, com certeza a genética também está condizente. Né? Então, a pessoa muitas vezes denomina, eu puxei para a minha mãe, né, no quesito de comportamento e atitude, enfim. Claro, a genética está presente, mas o ambiente também é moldado. Por quê? Que, às vezes, irmãos são totalmente diferentes e são criados da mesma maneira. Então, o ambiente, ele pode ter essa predisposição. Ambiente com conflitos familiares, né? Com ausências de algum responsável dos pais, né? Alguma necessidade muito profunda naquele momento, na infância dele, ou talvez na adolescência, violência realmente, abusos que ele possa ter vivenciado. Isso pode ter uma predisposição para um adulto, né, até um adolescente, ter essa formação e ter uma comunicação que é mais violenta. Doutora, em relação a essa comunicação violenta, ela pode ter consequências posteriores, principalmente direcionado à personalidade, saúde mental das pessoas? Sim, porque se você tem uma comunicação não violenta, muito provável que as suas emoções não vão ser tão saudáveis. Vão ser aquelas emoções mais intensas, que eu não gosto de falar que são emoções negativas, porque todas as emoções possuem um fator, um papel muito importante para nós. Mas vamos dizer que na maioria das vezes as suas emoções são intensas, né? Porque se você tem aquela comunicação não violenta, você não está se sentindo bem, você não gostou, está tendo algo negativo em você, né? Isso pode gerar o quê? Pode gerar um estresse? Pode. Isso é saudável? Não. Não é que eu não vou ter estresse de uma forma em nenhuma ou outra, mas em uma grande maioria. Se eu tenho sempre aquela comunicação não violenta, eu vou ser aquela pessoa mais estressada, eu vou ser aquela pessoa mais irritada, eu vou ficar mais ansiosa. E isso não é legal. Então, de uma hora ou outra, tem um impacto na saúde emocional, né, na saúde mental da pessoa. Doutora Rafaele Reis, são informações importantes para quem está nos acompanhando pelo YouTube, para quem sempre ouve a nossa programação da Rádio AGCOM. Eu queria agradecer a sua oportunidade, esse tema que é importantíssimo, não só para o ambiente familiar, como você citou, mas para o ambiente de trabalho, o ambiente educacional.
Eu quero, para finalizar, eu queria que a senhora falasse em relação justamente a ainda colocar algo relacionado a essa comunicação não violenta, essa comunicação violenta, no sentido de diagnosticar, de mostrar as devidas orientações e também deixar suas redes sociais, deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Certo. Para você identificar, né, como está a sua comunicação, se ela está sendo não violenta, né, ou se está sendo violenta, você vai perceber se nas atitudes do outro a sua fala provoca geralmente uma discussão. Aí você pode falar, Rafael, mas o outro está fazendo errado. Ok, tudo bem. Mas da forma que você vai enfrentar, né, o enfrentamento, da forma que você vai receber o comportamento, a reação do outro também, se já é naquela defensiva de ser agressivo, com certeza já vai gerar uma discussão. Se no momento que o outro fez, né, o que na tua percepção, o que na tua opinião, e pode realmente até ser algo errado, mas se naquele momento você preferiu ter aquela comunicação que foi mais assertiva, mais empática, por mais que ele estivesse errado, mas você preferiu para não gerar aquela discussão, você, não, vou ficar mais na minha, vou me conter, e aí passou um tempinho, ou até naquele tempo você vai colocar para o outro, ó, eu me senti dessa forma, a forma que você, né, se comunicou com ele foi totalmente diferente de uma comunicação não violenta. Então, é no teu dia a dia que você vai se espelhar, nas tuas relações, e como a gente mencionou, não só apenas no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, mas no ambiente educacional também, nos teus estudos, nas suas relações com os seus colegas, com os seus amigos. A comunicação não violenta, ela pode estar presente em qualquer lugar. Né? Então, é uma busca mesmo pelo autoconhecimento. E aí eu quero deixar também até um recado, já que você falou. Tem um livro que é do psicólogo, né? do Marshall Rosenberg. Ele tem uma capinha laranja, mas o livro, se você colocar na internet, vocês vão encontrar. Ele tem uma capinha laranja e o nome do livro é Comunicação Não Violenta. Então, uma dica para vocês, é uma linguagem clara, uma linguagem acessível também, que dá para vocês perceberem e vocês compreenderem quem quer mais aprofundar nesse tema da comunicação não violenta. Tá? E aí, quem quiser me seguir nas redes sociais, quem quiser conhecer um pouquinho, eu geralmente gosto de falar também sobre saúde mental de uma forma geral. Então, meus contatos, quem quiser tirar alguma dúvida comigo também a respeito desse tema ou qualquer outro assunto, o meu número, o meu contato é DDD 86 981898736. E nas minhas redes sociais você pode me encontrar tanto no Instagram como no Facebook por psicóloga Rafael Reis. Rafael com 2 L e com E no final. E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso de recebê-la e esclarecer essas dúvidas direcionadas a esse tema tão importante, a comunicação violenta e a comunicação não violenta. Agradecer à doutora Rafael Reis pela disponibilidade. Esse foi o quadro Mais Saúde. Eu retorno com vocês, Tessiane e Alistênio. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. E vamos agora para o quadro Estante Cultural, aqui da revista AGECOM. Vamos para a primeira notícia. A Orquestra Sinfônica de Teresina está novamente nos bairros e nesse mês de novembro será realizado agora, dia 9, quarta-feira, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, às 19 horas, no bairro Cabral. E o projeto ele é realizado por uma vez por mês em uma igreja de Teresina. E nesse mês de novembro será o último desse ano. Já as próximas igrejas que a Orquestra Sinfônica de Teresina irá se apresentar será no mês de dezembro com um concerto natalino. E em breve será divulgado a agenda. Inclusive, a gente vai trazer estas informações atualizadas aqui no quadro Estante Cultural. Agora vamos para uma outra informação. Olha, atenção! Nos dias 25 e 26 de novembro, o projeto Vento e Arte vai realizar um workshop voltado para a capacitação de artistas e agentes da cultura
para desenvolvimento de ações nas áreas. Inclusive, Alexandre, você tem aí informações de como que as pessoas podem participar, não é isso? Com certeza, Tessiane. Para participar, o interessado deve se inscrever através do site e-inscrição.com/ventos-e-arte/Teresina. O valor da inscrição é 1 quilo de alimento não perecível. O projeto conta com o apoio da Secult, através do CIEC e patrocínio do Paraíba. Vale a pena participar. E olha só, homenagear Torquato Neto é sempre necessário. Também na próxima quarta-feira, 9 de novembro, dia em que nasceu o poeta piauiense, o Espaço Cultural Osório Júnior recebe o show Literato Contabile. O show faz parte do projeto Quartas Musicais. Esta primeira edição é comandada por Cláudia Simone, cantora, compositora, entusiasta e apaixonada pela obra de Torquato Neto. Cláudia terá participação mais que especial de Zé Roraima, Os Oliveiras, Ricardo Totti e Camille. E olha só, banda base mais que show. 2 Britos e 1 Malaca e James Brito. O evento também contará com uma palestra de Kenard Cruel Fagundes, exposição com o projeto Arte na Praça e a abertura com o grupo MPB para todos os projetos musicais, para todos do projeto Música para Todos. O evento iniciará às 19 horas. E atenção, em 15 de maio de 1970, a Lei número 5.579 instituiu o Dia da Cultura e da Ciência, comemorado no dia 5 de novembro de cada ano, com homenagem à data natalícia de figuras exponenciais das letras e das ciências, no Brasil e no mundo. A data teve como inspiração o Conselho Rui Barbosa, nascido a 5 de novembro de 1849. Que data marcante para todos os amantes da arte e da cultura, né? Agora também, mesmo. Dia 5 de novembro é comemorado outra data, o cinema brasileiro. E como é bom pertencer a esta arte, né, Tessiane? A esta arte, a este país também que é tão plural em suas tradições, em seus costumes. E é um orgulho muito grande estar aqui, poder falar sobre arte na revista, no nosso programa Revista AGECOM, que é o Estante Cultural, sempre trazendo coisas bacanas, coisas legais para o nosso ouvinte acompanhar e presenciar, levar os amigos, levar a família. Muito bacana. E olha só, em nosso quadro Deixa que eu indico de hoje, tivemos a honra de receber a participação do professor Tiago Ramos, formado em jornalismo, e ele vai nos dar uma dica bem legal, não é isso? Vamos acompanhar? E essa dica é para você que gosta de um filme, série ou livro. É isso mesmo, vamos lá saber o que o professor Tiago quer nos sugerir, nos indicar? Tiago, indica aí. Olá pessoal da Revista AGECOM, o professor Tiago Ramos aqui, e hoje a pedido dessa equipe maravilhosa, vim participar do quadro Deixa que eu indico, trazendo como indicação um quadrinho, e aqui pedindo licença para puxar um pouquinho a minha sardinha, que foi roteirizado por mim e desenhado, ilustrado pelo artista plástico Rogério Narciso. O quadrinho se chama Rizoma, Jornada em Busca de Si, e conta a história de um personagem, como o próprio subtítulo já entrega, que está tentando se autodescobrir. Então é um quadrinho que traz discussões sobre identidade, sobre identificação, sobre encontrar o seu lugar no mundo, que é uma discussão bem forte no nosso próprio contexto social, né? Todos nós queremos encontrar o nosso lugar e dar sentido à nossa existência. O quadrinho ele discute um pouquinho isso. E parênteses, através apenas de narrativas visuais. O quadrinho ele não tem texto. O quadrinho foi lançado em 2015 e na época a gente recebeu 4 pré-indicações no Troféu HQ Mix, que é o Oscar do quadrinho brasileiro. O quadrinho ele ainda não está 100% finalizado, falta uma segunda edição que conclui e amarra a história,
mas a primeira edição já traz questões que a gente considera bem legais de se discutir e, claro, com todas essas possibilidades narrativas que as artes gráficas elas trazem para a gente. Espero que vocês gostem da indicação. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e grande abraço. Alistênio, já estamos encerrando o programa de hoje, mas essa edição teve produção de Alistênio, meu amigo, de Carlos Santos, o Ezequiel Leverse, o João Luz e eu, Terciane Maria. Trabalhos técnicos e direção de Bernardo Silva, supervisão geral de Tiago Melo, coordenação de núcleo de Antônio Pedro de Souza. A todos um ótimo dia. Muito obrigado pela audiência. E só mais uma notícia, acesse aí as nossas redes sociais, AGECOM e revista AGECOM através do YouTube. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina.